meu querido, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para falar sobre a divisão. Hoje eu quero apresentar a você a divisão na posição vertical. Nós temos trabalhado no MIT com ela, normalmente fazendo com material dourado, e você tem se saído muito bem. Hoje eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção no que a sua professora vai falar. Eu escrevi uma forma, ficar mais fácil para você lembrar. Se estivéssemos lá na sala, nós trabalharíamos muito e você conseguiria dividir da mesma forma. Então, eu quero que você preste bastante atenção. O Rodrigo, ele tem 16 soldadinhos de chumbo e quer fazer 4 fileiras, cada uma com a mesma quantidade de bonecos. Quantos soldadinhos ficarão em cada fileira? Você sabe que na divisão nós não podemos ter conjuntos com quantidades diferentes. A divisão, a gente faz a distribuição dos objetos para que todos os conjuntos fiquem com a mesma quantidade. Na mesma quantidade, pode sobrar restos ou não. Quando a divisão, a distribuição que você faz, não sobra nenhuma pecinha, nós chamamos essa divisão de exata. E quando sobra, nós chamamos essa divisão de inexata. Então, vamos lá? O Rodrigo, ele usou a divisão para distribuir igualmente os soldadinhos. Ele tinha 16, eu vou suspender aqui, porque ele desceu um pouquinho. 16 soldadinhos divididos por 4, ou seja, 4 fileiras, vai ser igual a 4. Então, ele vai colocar 4 soldadinhos em cada fileira. Lendo a divisão, 16 dividido, pode ser esse sinal, como pode ser aquele do bolinha, tracinho e o pontinho de novo. Então, 16 dividido por 4 é igual a 4. Muito bem. Na divisão, ela pode ser representada dessa forma, na horizontal ou na vertical. Na horizontal é essa que a gente já faz. 16 dividido por 4 é igual a 4. O 16 é chamado de dividendo. O sinal lê-se dividido por 4. Aqui o primeiro 4 é o divisor. É a quantidade de conjuntos que você vai fazer. O igual, normal, igual a. E o resultado é o quociente. Então, nós vamos ler 16 dividido por 4 igual a 4. Muito bem. Agora, na posição vertical. A posição vertical é quando nós vamos usar esse Lzinho aqui, ó, grandinho, tá vendo? Esse L, ele é chamado na divisão de chave, tá? Parece um L maiúsculo, tá vendo? Esse espaço que está dentro da chave, o numeral que nós estamos dividindo, que vai ser escrito dentro da chave, ou seja, 16 dividido. A chave vai passar a se chamar dividido por. O número que você vai colocar dentro da chave, nós chamamos de divisor. O que ele indica para você na chave? Qual é a tabuada que você vai trabalhar? No caso aqui, é a tabuada no número 4. Então, você vai lembrar lá da tabuada da multiplicação. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Por isso que eu falei com você nas últimas aulas, que vocês precisam continuar naqueles links que a professora passava do jogo da tabuada para não esquecer. Você pode utilizar esse xizinho pequenininho aqui, ó, que eu coloquei, que é um x imaginário. Por que eu uso ele quando a gente está aprendendo? Porque ele vai nos lembrar que a gente tem que voltar multiplicando. Então, é 16 dividido por 4. Coloque o xizinho aqui do lado da chave para você lembrar. Depois você pode apagar, não tem problema nenhum. Por quê? Qual é o número que multiplicado por 4 é igual a 16 ou chega perto de 16? Nunca pode passar de 16 e nem ficar muito distante. Então, você vai descobrir através dessa pergunta qual é o número que multiplicado por 4 é 16 ou chega perto de 16. Você vai ter que lembrar da tabuada do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16.
é igual ao número que você precisa. Então, qual o número multiplicado por 4 é 16 ou chega perto? Vai ser o 4. O resultado dessa pergunta é o quociente. Você vai colocar debaixo da chave e vai voltar multiplicando. 4 vezes 4 é igual a 16. Você vai escrever debaixo do dividendo e vai fazer a subtração normal. 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0 também. Lembra que eu disse a você que a divisão é a única operação matemática que trabalha as 4 operações ao mesmo tempo? Ela trabalha a divisão, a multiplicação e a subtração. Quando nós formos tirar a prova, nós vamos usar a adição, que aí você vai ao próximo passo que você vai conhecer. Então, eu escrevi aqui alguns passos para você identificar melhor. Para realizarmos com sucesso a divisão, armando e efetuando, ou seja, colocando na posição vertical, siga as orientações da professora. Primeiro, o dividendo é o número que será dividido, vai ficar do lado de fora da chave. Dentro da chave, que é esse número aqui, ficará o número da tabuada que trabalharemos na divisão. Ou seja, toda vez que você fizer uma divisão, você só vai trabalhar uma tabuada de cada vez. As outras tabuadas você não vai precisar lembrar na hora, não. Se aqui for 2, você vai lembrar da tabuada do 2. Se aqui for 3, você vai lembrar da tabuada do 3. Se for 4, você vai lembrar da tabuada do 4. Se for 9, você vai lembrar a tabuada do 9. Então, você fique atento no número que tiver na chavinha. O número que tiver na chave é a tabuada que você vai precisar lembrar. Depois, nós temos aqui a divisão, trabalha uma tabuada de cada vez, como eu já te falei. Por isso, é importante que você treine as tabuadas da multiplicação para saber dividir com segurança. Por que a gente trabalha tanto na multiplicação? Porque você esquece, é normal. Então, a gente tem que estar exercitando para não esquecer. O x, que é esse xzinho que está aqui do lado da chave, que eu coloquei ao lado dela, é somente para você lembrar que ao dividir um número, você usa a multiplicação para saber se a divisão é exata ou inexata. Se nós vamos ter resto ou não. Eu quero te mostrar agora, tá? Eu quero te mostrar agora outros 2 exemplos. Acompanhe comigo, meu amor, antes de ir para a sua matriz. Eu trouxe aqui para você. Então, vamos ver? Primeiro, 19 dividido por 2. Primeiro, esse número que está aqui na chave, a chave é essa partezinha verde aqui, que é um L maiúsculo. O número que está aqui na frente é o dividendo, é o número que você vai distribuir. O 2 é a quantidade de conjuntos que você faz. Então, ele aqui está simbolizando agora a tabuada do 2. Você vai ter que lembrar da tabuada do 2. Então, esse número que está aqui na chavinha que eu circulei, é o número que fica dentro da chave, é a tabuada que nós vamos trabalhar. Se está com 2, é a tabuada do 2. Ah, professora, vou precisar lembrar das outras? Não. A divisão trabalha uma tabuada de cada vez. Então, se tem 2 aqui, é tabuada do 2. Se tem 4, tabuada do 4. Se tem 6, tabuada do 6. O xizinho, ele é imaginário. Na hora que você terminar, você apaga. Por que eu coloco isso e falo para meus alunos utilizarem esse x imaginário? Porque eles podem esquecer que na hora que tem o resultado, ele tem que voltar multiplicando. Então, com o xizinho aqui, você não esquece. Então, qual o número, a pergunta que você vai fazer, qual o número que multiplicado por 2 é igual a 19 ou chega perto de 19? Por que a gente pergunta desse jeito? Porque pode sobrar resto. Então, não significa que todo número vai ser igual. Então, qual é o número multiplicado por 2 é 19 ou chega perto de 19? Você vai chegar na tabuada do 2 e vai conferindo os valores. Vai ser o 9. Então, você vai escrever o 9 debaixo da chave. O resultado da divisão é o número que você escreve debaixo da chave. 2 vezes, no caso, 9 vezes 2 é igual a 18. O resultado que você encontrou da multiplicação
você vai escrever debaixo do dividendo. E vai usar a subtração fazendo normalmente. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. Então, qual é o resultado de 19 dividido por 2? Você sabe, você fazia antes. Você colocava 9, resto 1. Agora, a gente não vai escrever o resto 1. Nós vamos escrever a operação na vertical. Nós vamos armar e efetuar. Lembrando que o resto, uma dica, o resto, o que você sobrar aqui embaixo, não pode ser nem igual e nem maior do que o número que está na chave. Se você saber se a sua operação está certa ou errada, é você olhar o resto. Se o resto for igual à chave, você errou aqui, ó. Vai ter que fazer de novo. Se ele for maior do que a chave, está errado também. O resto, ele tem que ser menor do que a chave. No caso, o resto 1 é menor do que 2, então essa operação está correta. Vamos olhar mais um exemplo? 12 dividido por 3. O Lzinho é a chave. Eu circulei o 3 aqui, mas você não precisa circular quando você escrever não, tá? Só circulei para chamar a atenção. Que esse número aqui é o número da tabuada que nós vamos trabalhar. No caso aqui, é a tabuada do 3. Então, qual é a pergunta que você vai fazer? Qual é o número que multiplicado por 3 é 12 ou chega perto de 12? Você vai lá na tabuada do 3 para olhar. Você vai achar o número 4. Volta multiplicando. 4 vezes 3 é igual a 12. Escreve o 12 debaixo do dividendo e faz a subtração. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Confere se a sua operação está correta. Como é que se confere? Olhando o resto. Se o resto é menor do que o número da chave, sua operação está correta. Se o resto for maior ou igual à chave, sua operação está errada. Então, fazendo as duas operações, seguindo os passos que a professora te deu, você vai conseguir fazer as atividades da nossa matriz, tá? Por quê? Eu te dei algumas operações aqui para você fazer armando e efetuando na posição vertical. Siga os passos e faça a pergunta. A pergunta, se você memorizar, vai ser muito mais fácil. Qual é um número que, multiplicado por aquele número que está na chave, é igual ou chega perto do número que está no dividendo? Você não vai errar se você seguir os passos. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção e vamos continuar os nossos trabalhos no Meet. Você vai ver que vai ser fácil para você poder fazer as suas divisões agora na posição vertical. Ok, meu querido? Siga o passo que a professora pediu, tá ok? Um grande beijo para você e até a próxima!